Eu começo a nossa edição trazendo um crime bárbaro. Vamos para cima da notícia. Esse crime, gente, aconteceu na cidade de Campos ontem e chocou a população, chocou moradores com o tamanho da crueldade e da coragem desse suspeito, que infelizmente, também nós temos aí algumas notícias ruins e a Manuela Scala vai trazer aí agora pra gente todos os detalhes. Uma criança de 6 anos teria sido estuprada por esse homem que morreu também. É isso, Manuela, conta pra gente aí que crime bárbaro foi esse. Bom dia. São detalhes chocantes, Ana Paula. Bom dia para você e a todos. Infelizmente, começaram o balanço geral com um caso grave que está repercutindo muito, não só em Campos, mas em outras partes também do estado. E olha, esses detalhes de como foi esse crime está sob investigação da delegacia de Guarulhos. A menina Sofia da Silva Santos, de apenas 6 anos, foi encontrada enterrada em um terreno no Parque Cidade Luz, após a informação de que ela estaria desaparecida. Também pela manhã foi encontrado até um par de sandálias da menina, que deu um indício de como acabaria aí a situação, essas buscas pela menina. O corpo segue no ML de Campos dos Goytacazes, uma série de análises estão sendo feitas, até também vestígios biológicos para poder identificar se essa menina foi vítima de abuso sexual. A família esteve no ML, mas já se retirou para agilizar os trâmites do velório que vai acontecer em uma igreja no Parque Cidade Luz, onde a família vive, e o sepultamento vai acontecer no final da tarde também. No IML, prossegue em análise o corpo do Ryan Pierre Coimbra Resiguier, que, de acordo com a Polícia Civil, foi apontado como o assassino, como o autor da morte dessa menina. Ele também, portanto, está lá no ML, foi assassinado e apurações estão sendo feitas no corpo dele para entender a causa da morte, como também da Sofia. O delegado que está à frente das investigações, que é o Carlos Augusto Guimarães, informou que as apurações estão em andamento, diligências estão sendo feitas, até para poder descobrir se outras pessoas estão envolvidas na morte da Sofia. E, inclusive, ele está aguardando o laudo das necropsias, que vão ajudar a auxiliar na conclusão desse inquérito. Vamos entender um pouco mais, Ana Paula, para quem está em casa, de onde estiver nos assistindo pelo Balanço Geral, um pouco mais sobre esse caso na reportagem de Granger Ferreira. A multidão revoltada cerca o corpo de Ryan Pierre Coimbra Resiguier, de 25 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de estuprar e matar Sofia da Silva Santos, de 6 anos, foi morto a pedradas por traficantes no local conhecido como Invasão do Parque Cidade Luz, em Campos. No domingo, a criança disse para a mãe que iria até a casa de uma vizinha para brincar. No fim da tarde, a mãe descobriu que a filha não esteve na casa da amiga. Vizinhos iniciaram as buscas e só no dia seguinte encontraram o par de sandálias da criança em um matagal. Uma coisa estranha no nosso bairro aqui, nunca aconteceu nada dessas coisas. Você conhecia a menina? Conheci muito. Ela e os irmãos dela também. Como tem neto também, netos, fiquemos chocados até agora. A comoção da sociedade foi grande. Pressionado por vizinhos, Ryan confessou que matou a vítima, além de ter jogado lama sobre o corpo da menina. Ele foi ao local, pegou o corpo de Sofia e andou cerca de 1 quilômetro com ela nos braços. Revoltados, os moradores o mataram a pedradas. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal e passarão por exame para determinação da causa da morte. Material biológico de ambos será coletado para verificação de possível abuso sexual. O local onde os corpos foram encontrados foi periciado. O caso foi registrado na delegacia de Guarulhos.
Pois é, Ana, um caso que choca, como a gente já falou, tem repercutido muito na sociedade campista, todos estão comentando e esperam uma resposta das autoridades policiais e posteriormente da justiça para entender de fato o que aconteceu com a menina Sofia. E esses laudos, o resultado dessa necropsia, também a análise biológica, se ela foi vítima de violência sexual, vão contribuir para a conclusão do caso, como eu já disse. Bom, esse caso, ele traz uma série de alertas, né, Ana Paula? A gente conversou, inclusive, com um advogado criminalista para comentar os crimes que estão em volta desse caso que a gente está acompanhando. Inclusive, como proceder num caso de desaparecimento, já que a Sofia, no primeiro momento, ela estava desaparecida, a família ficou desesperada, foram feitas buscas por vizinhos ali pela região até encontrar indícios de onde ela estava. E também ele fala a respeito de casos de violência sexual, já que é possível que ela tenha sido vítima, a gente aproveitou para perguntar a respeito disso. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Em caso de desaparecimento da pessoa, é importante que o familiar comunique em delegacia de polícia o fato, né? Assim que a autoridade policial receber o registro de ocorrência, ela poderá determinar algumas diligências, como por exemplo, a publicação da fotografia da pessoa desaparecida em sites oficiais, a busca de informações com polícias de outros estados, dentre outras diligências que achar pertinente, como por exemplo a ida de policiais que estão na investigação no local do suposto desaparecimento, o último local em que a vítima foi vista. Então, o caso ocorrido no subdistrito de Guarulhos, aparentemente se trata de um crime sexual. O artigo 217-A do Código Penal diz ser crime de estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Esse artigo ainda traz outras hipóteses de vulnerabilidade, como por exemplo uma pessoa que está em estado de embriaguez e naquele momento ela não consegue oferecer resistência ao ato. Então nem sempre o estupro de vulnerável é com menor, é uma das hipóteses. A pena, a princípio, ela é de 8 a 15 anos, mas se resultar na morte, ela passa a ser de 12 a 30 anos. Em muitos casos, né, os crimes sexuais, principalmente com menores de idade, são praticados por pessoas próximas. Então, na maioria das vezes, essa criança ela está próxima de algum familiar e dali ela desaparece, posteriormente ocorre a prática de um ato sexual. Então é muito comum isso sim. E a Fundação da Infância e Juventude emitiu uma nota de pesar pela morte da menina Sofia. De acordo com a nota da Fundação, disse o seguinte: como instituição voltada para a proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes, não poderia deixar de se indignar diante de um ato tão horrendo e repugnante. A bandeira da Fundação ficará hasteada em meio mastro, em forma de luto, por 3 dias. Ana. Olha, gente, não tem como não ficar revoltado e ficar indignado com um caso como esse. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos cada vez mais perigosos, tempos difíceis, onde o mal está atuando e está atuando com força. O bem está aí, mas o mal, ele está mais e mais forte. E a gente não pode dar força. A gente não pode olhar um caso como esse, é mais um em Campos. Sempre acontece, tem casos de atrocidade, tem casos ruins, né? Tem casos que chocam a população. Vira e mexe, a gente traz aqui no Balanço Geral. Mas até quando a gente vai ficar acompanhando situações como essa? Nesse caso aí, esse homem suspeito, que a polícia ainda está investigando, até se tem outras pessoas envolvidas, e é importante ver isso também, esse suspeito, ele não teve nem tempo de passar por uma dor, não teve nem tempo de sofrer, porque a população, e não é o recomendado, até mesmo pelas forças policiais, pelas autoridades, a gente sempre ouve isso, mas é muito difícil. Para quem está aí na comunidade, para quem viu, para quem conhece a criança, para quem conviveu, saber de uma injustiça como essa, gente. Que coração é esse? Que coração é esse que tem a capacidade de dizer, de assumir, de confessar por pressão? Porque foi pressionado. E provavelmente aí, até se a gente tiver depois, ao longo do dia, porque esse caso ainda está rendendo, informações desse suspeito, que já devia ser uma pessoa que já estava aí, né, causando um certo incômodo para os moradores, que geralmente é assim que acontece.
Então a gente vai acompanhar, lógico, esse caso, muito triste para todos os familiares. A Manuela esteve, né, no IML, mas no momento que ela esteve lá, até então não tinha, né, nenhum familiar, não é isso, Manuela? Então a gente vai estar acompanhando aí esse caso. Ao longo do dia vamos ter com certeza novidades e infelizmente vai ter aí, né, o sepultamento da pequena Sofia, de 6 anos, que passa por uma situação como essa, e a gente não pode tapar os olhos, a gente não pode fechar os olhos e achar que é mais uma situação. Não podemos e nem devemos. E que a polícia continue aí fazendo esse trabalho de investigação que é importantíssimo. Te agradeço, Manuela. Já já eu volto com você. E aqui os nossos sentimentos, né, gente? Para todos os amigos, familiares e os moradores. E os moradores que também estavam ali, né, consternados e perplexos com tamanha crueldade.